Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Estamos aqui no estúdio. Estou hoje com o Alexandre Mota, um aluno meu aqui. E aí ele vai fazer algumas perguntas. Os alunos fizeram uma seleção de perguntas, eles elaboraram melhor. E aí tá tudo ali no papelzinho, eu não sei de nada que tá ali. E aí eles vão fazer as perguntas para mim. E eu vou estar respondendo aí sobre o Brasil Ride. Beleza? Se apresenta aí, Mota. Fala galera, tranquilo? Alexandre Mota, mais conhecido como Mota. Eu sou amigo do Marconi há muitos anos e há quase 2 anos eu sou aluno dele na assessoria. Treino para o ciclismo e para o mountain bike. E aí, cara, a gente se reuniu, juntou eu e o Van Damme, e a gente recebeu algumas perguntas de alunos e do público em geral sobre a participação do Marconi no Brasil Ride. Muita gente quer saber o que ele achou, o que ele gostou, o que ele não gostou. E aí a gente fez um compilado aqui e eu vou fazer as perguntas agora para o Marconi e ele não sabe quais são as perguntas. Ele vai responder aqui de primeira, sem preparação e sem nada. Não tem improviso, quer dizer, é tudo no improviso, não tem ensaio, não tem nada. Então é isso aí, vamos começar agora com as perguntas. Vamos lá. Marconi, a primeira pergunta, cara, é sobre a sua experiência na prova. É uma pergunta que muita gente fez, a gente não colocou o nome de ninguém, mas assim, foi a sua primeira participação numa prova de 7 dias. A gente te conhece, sabe de outras experiências suas, mas em 7 dias foi a primeira vez. O que você mudou no seu planejamento de treino ou qualquer coisa para correr o Brasil Ride? Muito boa pergunta. Essa prova foi divisor para mim, né? Porque eu nunca tinha participado de uma prova tão longa e durante 7 dias seguidos, né? Então, confesso para você que eu fui para lá preparado, treinado, fiz treinos mais específicos, né? Treinos mais longos, preparação física, mental também. Trabalhei bastante, sabendo que eu ia ter que ficar muitas horas em cima da bike, né? Mas assim, confesso que fui com um pouquinho de medo por não saber o que eu iria enfrentar, né? Nesse tempo de bike durante 7 dias, foram 32 horas de prova, né? Nos 7 dias, então pedalando 32 horas não é mole, mas foi um desafio, eu encarei, eu me senti super bem lá, eu fiz uma preparação boa, tanto na parte física como na alimentação também, né? Fiz um contato com um nutricionista. Ele me passou toda a dica de preparação pré-prova, pós-prova, para mim ter uma recuperação boa, para no outro dia eu estar bem também, o descanso também, né? Então, foi bem assim, eu fui para lá bem preparado, mas sem saber o que ia acontecer, na verdade. Então, se preparou para a guerra, mas não sabia o tamanho do inimigo, né? Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo e fui a cada dia ali, né? Cada etapa que ia passando, eu ia sentindo o corpo, como é que estava reagindo, a cada dia sentindo mais cansado, mas sempre pensando na recuperação, né, pós-prova ali, para no outro dia estar bem também. Entendi. Vamos para frente aqui. Mais tarde vai ter mais coisas sobre isso que você já falou aí, cara. Tem uma pergunta aqui que foi do Luiz Sequinato. Ele te pergunta sobre equipamento, cara. Você sempre andou de hardtail, né? A famosa rabo duro, Sim. Que é uma bicicleta mais leve. E aí, na sua experiência lá no Brasil Ride, você andou com uma bicicleta full, mas ele quer saber, assim, como você já foi lá, você viveu a experiência lá, o que você aconselha para quem não tem uma full, cara? Porque é o caso dele. Ele quer correr lá, mas ele tem uma hardtail. Então, o que você indica para ele sofrer menos, com o grande tempo em cima da bicicleta, essas coisas? O que você acha que dá para fazer para sofrer menos numa hardtail? Eu acho que o principal ponto é colocar um pneu um pouco mais largo, que vai dar mais conforto para ele, né? Tanto nas descidas quanto nos trechos de costela de vaca ali, né? Que tem bastante também. Então, se ele colocar um pneu mais largo, ele vai conseguir usar uma calibragem mais baixa, vai dar mais conforto. Outra coisa importante é o canote retrátil, né? Que eu usei lá também. Ele alivia muito a lombar, então se ele for numa hardtail, eu acho que nesses trechos aí de muita bateção, ele vai sentir mais a lombar, né, ao decorrer da prova. E se ele tiver o canote retrátil, nas descidas ali de estradão, descidas técnicas, ele abaixa o canote, dá aquela aliviada ali na lombar, descansa um pouquinho, né? E aí acho que vai ajudar bastante dele ir na hardtail. Então é isso aí, Luiz, fica ligado.
Outra pergunta, cara, em relação a equipamento, foi o Lucas Guilherme que mandou essa aqui. É uma pergunta até interessante, cara. O que você acha que é o mínimo de equipamento que o cara precisa ter para completar um Brasil Ride? De equipamento, a bicicleta dele em si? É. Precisa de muita coisa? Você só aconselha isso se o cara tiver uma top full igual você usou? Não. Eu acho que a bicicleta precisa ela ter o mínimo de condições de competição, né? Um equipamento que não quebre, não fique desregulando. Um SLX, por exemplo, dá para fazer o Brasil Ride tranquilamente. Mas, assim, a bicicleta tem que estar afinada, né? Relação novinha, as pastilhas de freios, os pneus novos, selante no pneu. Acho que tem que estar tudo alinhadinho, levar gancheira reserva, né? Pneu reserva. Mas a bike em si, não precisa ser uma bike top para você fazer a prova. Então a bike ali, se ela, mesmo ela sendo pesada, mas se ela for com as peças eficientes, né, que funcionem perfeitamente, porque tem descidas lá bem longas, né? Então o freio dá aquela esquentada mesmo, a pastilha se estiver ruim vai acabar. Vai gastar, tem muita areia. E aí ele vai ficar sem freio numa prova, numa etapa longa, é bem difícil. Entendi. Então, mais uma pergunta, cara. Agora, na verdade, vamos falar sobre a prova mesmo. A gente viu nos vídeos, cara, que o Henrique, o nível de vocês na dupla estava bem discrepante. A gente conhece, sabe da sua bagagem. O Henrique estava bem treinado, estava forte. Eu acompanhei ele aqui em Brasília, mas andar contigo é complicado. Então, assim, cara, o que você dá de dica para alguém que está pensando em montar uma dupla para correr o Brasil Ride? Acho que o principal, se a dupla não for do mesmo nível de condicionamento assim, eu acho que esse atleta ele tem que estar com a cabeça preparada para ajudar ou ser ajudado. Ali naqueles momentos de que o outro tem que ficar esperando mais um. Então, se ele for com a dupla que o nível não é muito equivalente, ir com essa mente, entendeu? Não se ficar se preocupando com o resultado, mas em si, sim ajudar o seu parceiro naqueles momentos difíceis. Foi o que aconteceu comigo com o Henrique, né? Eu estava num ritmo mais confortável e às vezes ele estava num ritmo mais apertado, vamos dizer assim, né? Entendi. Então tinha momentos que ele chegava num ritmo mais forte, ele pedia para diminuir um pouquinho, eu diminuía, mas acabava que ao longo da prova ali, né, ele querendo andar um pouco mais rápido também, ia se desgastando mais do que eu e sentia em algum momento a hipoglicemia, a falta de força, né? E aí era aquele momento que eu tinha que ajudar ele sem se preocupar com o tempo de prova ou com alguma coisa assim de eu querer andar, sair mais rápido, vambora Henrique, e sim esperar aquele momento de recuperação dele ali para continuar a prova. Então, o recomendável mesmo é um parceiro do mesmo nível para evitar mais esses problemas, né? Mas se você tem um amigão aí, que você é amigo de peito dele, quer fazer o Brasil Ride junto, você anda mais do que ele, se fizer essa parceria aí desse jeito, dá certo. Entendi. Você acha então que o importante é ter uma sintonia da dupla? Vocês antes de largarem, tipo, conversar aí, ó, cara, vamos para ganhar ou vamos para completar? Tem que ter essa... aquilo que eu falei no vídeo, né, na última etapa lá que eu tava pedalando e fui falando. E aí eu falei exatamente isso, a parceria, né? Independente do resultado, do tempo que você for fazer a prova, mas em sim ajudar o outro a chegar junto e a parceria firmada até o fim mesmo. Tem que largar para terminar, né? Entendi. Uma outra pergunta aqui, cara, quem enviou essa foi o Carlos Duarte. Ele pergunta, cara, assim, é até engraçado, ele pergunta, Marconi, foi fácil mesmo? Ou você controlou o ritmo do consumo de energia, com seu conhecimento, sua experiência, para não ultrapassar os seus limites e não quebrar na prova? E aí, na verdade, assim, a pergunta é, como é que você controlou, cara, o seu ritmo e o da dupla na prova? Como é que foi essa sincronia lá entre vocês? Eu vou falar que não foi fácil, foi bem difícil, mesmo eu andando um pouco abaixo do meu ritmo, foi bem difícil porque ao longo das etapas você vai acumulando cansaço, né? As pernas vão ficando pesadas. Então não foi fácil não, foi bem difícil. E conclui a pergunta aí, cara. Ele pergunta isso, como é que foi que você controlou o seu ritmo e o da dupla na prova? Sim. No início, como eu ainda não estava muito sintonizado com o ritmo do Henrique, às vezes eu estava apertando um pouco mais do que deveria, entendeu? E ele, eu acho que pela empolgação também, estava querendo andar um pouco melhor.
acabava que andava um pouco mais rápido do que ele poderia estar andando, ia se desgastando mais, né? Então, aí na quarta etapa eu comecei a sentir o ritmo dele. Foi no dia que ele deu aquela... Percebeu, né? que eu senti que eu tinha que ir mais na manha, mais tranquilo. E aí a gente foi entrando em sintonia, tanto é que na quinta etapa foi a etapa que a gente andou melhor. Que eu larguei bem mais tranquilo. A volta pra praia. Eu larguei bem mais tranquilo, a gente largou na última fila, lá atrás mesmo, fomos bem devagarzinho ali, 2 horas de prova. Depois eu aumentei um pouquinho o ritmo, falei, Henrique, tá tudo certo? Não, tá beleza, vamos nessa. Aí mantive aquele ritmo ali, uma passadinha boa. Aí chegou na parte plana, no quilômetro 70, 80 mais ou menos, não lembro agora. Aí passou um pelotão de uns 12 caras assim, num ritmo bom. Eu falei, e aí, Henrique, bora nesse? Ele falou, bora. De carona, né? Aí encaixamos ali, cara, e foi um ritmo bom assim pra caramba. E a gente foi até ali a entrada do Pau Brasil, né, que é o Parque Nacional. E aí chegou no ponto de apoio antes de entrar no parque. Aí o pessoal foi embora e a gente foi sozinho nesse último trecho aí. Porque também tava chovendo, muita lama, andar em grupo ali ia ser até pior, porque jogando muita água no rosto, né? Mas vocês viram como é que ele chegou, né? Porque eu fui mais puxando ali e o rosto ficou bem sujo. Imagina com 15 bicicletas na frente. Lameado, né? E para concluir, cara, essa parte, quem que você acha, cara, que tem que controlar o ritmo da prova? No caso lá da dupla de vocês, você era mais forte que o Henrique. Então quem que você acha que tem que controlar, cara? Quem tá mais forte ou quem tá mais fraco? Quem tá mais fraco. Tem que ditar o ritmo. Porque ele que vai falar o limite dele, que ele acha que ele suporta ali naquelas 7 horas, né? Se ele ficar tentando andar no limite do cara mais forte, pode ser que ele quebre e atrapalhe tudo. Então, eu acho que o cara mais forte tem que estar sempre puxando nos momentos ali de vento, estradão e o mais fraco atrás, sempre preservando mais, né? Conservando e poupando energia. Mas o ritmo, acho que quem tem que dar é o mais fraco mesmo. Entendi. E ditando, né? Tá muito forte, tá muito fraco. Conversar, né? Aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, tira R$1, bota R$1. Vamos negociando, né? Desse jeito. Então vamos aqui, cara. Uma pergunta agora falando sobre treinamento. Aí essa tem um compilado de ideias aqui, cara. Foi o Alexandre Morita, o Clemen Santos, o Lucas Guilherme, o Robson Almeida e o Luiz Felipe Carvalho. Todo mundo fez uma perguntinha parecida, a gente juntou tudo e tentou uma pergunta só. Quanto tempo de treinamento você acha que uma pessoa precisa ter para largar no ride, cara, confiante de que vai terminar? Porque você largou lá, você sabe que pode não terminar, o Van Damme que tá ali atrás da tela já largou algumas vezes, completou, ganhou na Nelore uma vez. Você sabe que completar não é certeza, você pode não completar. E aí depois eu te faço outra. Então vai, quanto tempo de treino você acha que precisa, cara, para terminar um ride? Assim, o atleta que já está em treinamento, pelo menos uns 3 anos, 2 anos, ele precisa se preparar pelo menos uns 10 meses para essa prova. Então, se o atleta começou a pedalar hoje e quer ir ano que vem para o ride, ele tem 1 ano de treinamento. Ele pode ser que ele complete, mas ele vai sofrer muito, entendeu? Não vai estar com a preparação em dia, bem, as estruturas, né, musculares, preparada, psicológica, bagagem mesmo, né? Então, eu treinei o Geraldo Piquet, né, naquele ano que ele foi, ele treinou 10 meses e conseguiu completar, mas foi muito sofrido, foi um ritmo mais lento, né? Ele fazia etapas de 11 horas, então é bem complicado mesmo. Mas assim, para quem já está pedalando há muito tempo, 2, 3 anos, 10 meses de treinamento, preparação, chega lá bem. Entendi. E aí a outra pergunta, cara, que é uma pergunta muito interessante, eu esse ano treinei para uma prova longa, o Marconi me treinou, deu tudo certo. É uma pergunta, cara, que muita gente, eu escutava isso direto, o Marconi deve ter escutado isso direto, quem já está aí no treinamento há algum tempo deve passar por isso, cara. Você acha que é preciso simular um Brasil Ride para poder completar um Brasil Ride? Você acha que a pessoa precisa passar por uma semana
de treinamento todo dia, pedalar 100 km, subir a montanha, descer, simular um Brasil Ride 2 meses, 1 mês antes da prova, para chegar lá e fazer a prova? Não, não precisa não. De forma alguma. Ele vai precisar fazer blocos de treinos longos, né? Tipo, 2, 3 dias, aqueles blocos, né? Depois regenerativos, descanso, mais 2 blocos. Porque se ele fizer um Brasil Ride na pré-temporada antes da prova, é como se o cara vai fazer um Ironman e tá fazendo um Ironman antes também. Então ele vai ter muito tempo para se recuperar depois, né? Então não vale a pena. Você tem que estar preparado para as etapas longas e trabalhar a recuperação após as provas, né? Então se você tem preparo para fazer uma etapa de 7, 8 horas, 10 horas e faz uma recuperação boa, no outro dia você está pronto também. Entendi. Entendeu? Aí agora, cara, a gente vai pular um pouco de tema, a gente vai para a parte psicológica da prova. Tem uma pergunta aqui que é de um mestre, cara, do mountain bike nosso aí, professor Hélio Vilela, cara, a lenda do mountain bike nosso aqui de Brasília e do Brasil, do mundo, né, já. Verdade. Ele perguntou aqui, cara, na verdade a pergunta dele foi se em algum dia você deu vontade de parar, cara, no meio da prova. Se durante a prova, ou algum dia muito difícil, a cabeça, se em algum momento você pensou em parar. Parar, assim, de abandonar, não. Mas de querer descansar e ficar debaixo de uma sombra, sim. Parar no pé de folha lá, né? Mas abandonar em nenhum momento passou na minha cabeça. Mas, assim, em alguns momentos, assim, você dá vontade de dar uma descansada, tomar uma aguinha gelada e não tem ali naquele momento, né? E aí é a hora que entra o psicológico, né? A cabeça dá uma pesada, né? Aí você tem que estar com a cabeça boa, forte, preparada para superar aquele momento ali que ele vai passar, né? Pode ser que venha um pior depois, pode ser que também melhore, então... É um carrossel de emoções, né? Você tá bom, ruim, péssimo, ótimo, né? Tem hora que dá fome, tem hora que dá sede, tem hora que dá calor demais. Então é uma variação de sensações muito grande, né? No mesmo dia, então... Sua cabeça fica meio atordoada, assim, né? Sem saber o que você quer, na verdade, mas... Parar não passou, não. Não, abandonar, nenhum momento. Sofreu, mas nem tanto. E a outra pergunta, complementando essa, cara, qual foi a sua maior dificuldade na prova? Maior dificuldade? Pode pensar até. Essa aí é uma que, às vezes, né, você fala uma e lembra de outra depois. Eu acho que foi, assim, a questão do período mesmo, né? Tipo, você tá com 4 horas e meia de prova e faltam 3 horas. Aí você lembra assim, pô, falta... Acabei de passar pela metade da prova, então... Aquele momento assim que você lembra, caramba, ainda tem mais 1.500 metros de subida. Então você às vezes pensa assim, as coisas, as dificuldades são essa mesmo, né? De tempo de prova, né? Às vezes dá assadura também, né? Incomoda ficar sentado, aí você pedala um pouco em pé, senta e começa a incomodar de novo. Então esses momentos são os mais difíceis mesmo. Entendi. Vamos para uma parte aqui que você, na primeira pergunta, você já deu uma pincelada nessa aí, cara. A pergunta vem do Alexandro Trindade. Ele queria saber, cara, como foi feito o seu planejamento alimentar nas etapas. Bacana. Isso é importante demais, porque você chegar lá sem saber o que você vai comer nas etapas, após as etapas e no café da manhã, você já está totalmente errado. Você tem que chegar lá com tudo pronto, tudo preparado. Não sei se vocês viram nos vídeos, eu fazendo a arrumação lá dos pacotinhos, pré-prova, pós-prova, né? O que eu ia levar nos bolsos. Então, essa preparação é fundamental, porque você vai saber o que você vai comer a cada 30 minutos, que foi o meu caso, né? O tanto de líquido que você vai ingerir de água e de isotônico, que eu levei também. Em qual ponto de apoio você vai repor o seu isotônico, porque ele já vai estar no finalzinho, você fazendo a hidratação certinha no tempo programado que você fez, né? E a alimentação também. Você vai levando, vai comendo, o que você vai sobrando ali de embalagem, no ponto de apoio você já joga fora os plásticos. Então, acho que essa organização é fundamental para você. E você chega no acampamento, lá no caso da segunda etapa em diante, né? Eu já ia na barraca, pegava meu saquinho lá de pós-treino, já preparava lá a proteína, o que eu tinha que comer, e depois eu ia tomar meu banho, descansar e esperar o jantar. Então, acho que essa organização é fundamental tanto para a recuperação
E tanto para você ficar saciado, né? Você que... chega lá numa fome, rapaz. E se você chegar lá com uma fome, ainda for pensar o que você vai fazer para comer, arrumar, organizar, você já está perdendo tempo e catabolizando, né? Perdendo tempo de recuperação para outro dia também. E uma parte que não está aqui, cara, mas vindo da conversa sua aí, o ponto de apoio da prova, você só contava com ele para hidratação ou alimentação? Você contava ou comia o que tinha lá apenas? Eu larguei sem contar com o ponto de alimentação da prova. Comida você não precisava? Mas eu comia. Mas tudo que eu tinha no bolso dava para mim fazer às 7h30. Mas eu chegava lá, eu tinha uma laranjinha lá, eu pegava, chupava uma laranja, comia uma banana. E aí enchia o camelback, né, com água, e alguns pontos eu enchia a minha caramanhola com o isotônico que eu tava levando também, né? Eu levava o pozinho no bolso, no saquinho, e fazia um novo, né? Sempre colocava gelo também, tanto na garrafinha como no camelback, né, para manter a hidratação sempre geladinha também. E para quem nunca foi, cara, nessa linha também não tava aqui, para quem nunca foi, meu caso, o que tem no apoio lá, cara? Tem laranja, banana, tem biscoito de sal, aqueles água e sal redondinho. Creme cracker da galera, né? Tem Coca-Cola, aí água, tem Red Bull. Mas isso é variado. Red Bull e Coca não tem todo apoio, ou tem em todos? Coca e água tinha em todos, Red Bull em alguns, né? Mas a alimentação que eu lembro era laranja, banana, e esse biscoito. E tinha dia que tinha um biscoitinho de sal também, um salgadinho. Era gostoso. Isotônico nunca tinha ou tinha? Isotônico tinha alguns pontos da Fugaz, né? Que é da prova lá. Da prova. Tá. Então é isso. Vamos para mais uma parte aqui. Aí vai na questão da recuperação, que você falou aí já da alimentação visando a recuperação, mas a gente sabe que tem outras coisas que ajudam na recuperação. A gente nos vídeos também pode acompanhar que vocês fizeram outras coisas além disso. Aí o Guilherme Almeida mandou essa pergunta, cara. Como é que era a recuperação de uma etapa para outra? E se tem alguma coisa que você pode fazer no treino para tentar recuperar mais rápido, alguma... Assim, eu sempre falava com o Henrique, no final da prova ali, faltando 10 minutinhos para chegada, a gente tirava o pé um pouquinho e já ia soltando. Já chegava girando, desaquecendo. A gente já finalizava a prova no regenerativo ali, desaquecimento, né? Então a gente já chegava com as pernas mais limpinhas, não chegava fazendo força no final, entendeu? Como a gente não estava competindo com tempo, visando o tempo, se fosse uma prova visando o tempo, ia chegar fazendo força e tentar depois dar um girinho no final ali, né? Mas o nosso a gente já ia girando no final ali para recuperar. E a questão de recuperação pós-prova, eu levei a botinha, né? Eu tenho a botinha de recuperação, fazia massagem lá também, tinha um rapaz lá fazendo massagem também. Eu fui com o Henrique lá um dia, a gente ia fazer 3 dias, acabando conseguindo só em um dia. Mas fazia botinha e eu fazia massagem manual também na barraca com gel de arnica, todos os dias. Então, minha recuperação foi basicamente isso. E perna pra cima, né? Entendi. Tava lá na barraquinha, perna pro alto um pouco também, pra dar uma melhorada no retorno venoso e recuperar mais rápido. Entendi. Meia de compressão você não usou, não? Eu levei a meia de compressão, mas não lembrei de colocar nenhum dia. Ficou dentro da mala lá, eu acabei não achando. Usava botinha e tá bom, né? Aí tem uma pergunta aqui, cara, achei até engraçada a pergunta, ela veio do Thiago Scherer. Ele fala da internet lá, cara. Ele falou que viu que alguns atletas estavam reclamando do sinal da internet em Guaratinga, no acampamento. Sim. E aí ele te pergunta como é que você fez, se era sinal de celular e qual que era a sua operadora, porque ele quer ir lá ano que vem e ele tem um canal no YouTube também, o Thiago. E aí legal. Ele quer publicar vídeo lá na prova. Então, eu não usei o Wi-Fi do evento, lá tinha uma área de Wi-Fi, né? Mas meu celular é da Vivo, pegava o 4G em quase todos os pontos da barraca e fora da barraca 100%. Então, eu editava os vídeos e roteava o Wi-Fi do celular para o computador e subia o vídeo. Então, foi tudo no meu celular, no Wi-Fi. O do Henrique também era o mesmo esquema? O Henrique também, mesmo esquema. Então, Thiago,
Não é tão ruim assim, não. Leva vivo, 4G lá tá bom. Resolve. E agora a gente tem duas aqui, cara, meio que do encerramento, e essas são as perguntas bacanas que dá para o Marconi abrir bem e desenvolver as ideias dele aí. Uma vem, cara, do João Urbano, João Dias, aqui de Brasília, é outra moto na pedalada aí. Forte. Ele pergunta, cara, ele quer saber o que você aprendeu de novo após fazer um Brasil Ride e que você pode passar para os seus alunos, para quem está te assistindo, o que veio de novo para você nessa experiência que você teve lá? Eu pude vivenciar realmente o que é a prova, né? Então, eu não fazia ideia das reações do corpo, né? O que o corpo sentia no terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia de prova. Senti também as variações, né, de clima. Lá é muito quente, então eu posso passar informações do calor, teve dia lá que fez frio, então eu vivenciei tudo, né? O tempo de prova, que é muito longo e exige muito. O psicológico nem se fala, né? Uhum. Se a pessoa for para lá com a cabeça fraca, 50% de chance de abandonar, porque tem etapas lá que você anda no automático. É mais cabeça do que corpo. A perna já tá automática ali, você não tá nem sabendo que tá pedalando, e a cabeça que tá te levando. Então, tudo isso aí foi muito bacana eu ter ido lá, conhecer, sentir isso, né? Uhum. Para poder passar para meus alunos a experiência, né? De como chegar lá bem, do que ele vai enfrentar. Então, isso aí é muito legal. Porque é engraçado, assim, você já enviou mais de 50 pessoas para fazer uma prova dessa, mas foi a sua primeira experiência no... Então, agora você pode falar certinho, eu sei como é que é, eu tive lá e é assim mesmo que funciona. Com certeza. E aí vem uma pergunta, cara, do Luiz Burdinho, que é uma pergunta bem legal e alguém te fez ela ontem, quando eu tava contigo que a gente conversou. Cara, o que você faria de diferente do que o que você fez nesse Brasil Ride? O que eu faria de diferente? Você voltar lá ano que vem, 2021, o que você faria de diferente? Cara, foi tudo tão bom assim, porque fica até difícil falar o que eu faria diferente, mas sei lá, e mais forte. Treina, Henrique, treina, filho, vai mais forte ano que vem. Porque eu tinha o objetivo esse ano de fazer uma preparação física com musculação, né? E acabou que na correria aí do dia a dia, trabalho, eu não consegui fazer esse treinamento. Uhum. Se eu tivesse ido com um treinamento de musculação, com certeza eu ia terminar as etapas mais zerados do que eu terminei. Então, acho que o que eu faria diferente seria isso. Se preparar. Preparar com a musculação, né, os treinos de força. Porque as subidas são longas, são inclinadas e exige muita força. Então, acho que eu faria isso. Porque isso é um negócio engraçado. Antes de encerrar, até para o Marconi concluir nisso que ele está falando. A parte de planejamento, o Marconi diz que ele acha que uma pessoa já com uma vivência de bicicleta precisa de 10 meses de preparação. Mas eu sei que você esse ano não teve 10 meses. Você ficou sabendo que ia para o ride com bem menos tempo do que isso aí. Uns 2 meses antes. Você vai usar os 10 meses se precisar no que vem. Então. E nesses 2 meses antes que eu fiquei sabendo que eu ia para o ride com o Henrique, eu tive várias provas de XCO, então eu estava me preparando para as provas de velocidade, né? O ano inteiro, né? E aí, praticamente no último mês ali, que eu introduzi alguns treinos mais longos, né? Só para sentir se a carcaça ia aguentar mesmo. Uhum. E aí eu fiz um scrotum bike com ele, fiz um tapajó saindo aqui e alguns outros, mais poucos também. Uhum. E deu para sentir que dava para ir. Entendi. Cara, então é basicamente isso. A gente conseguiu passar pelas perguntas aqui. A gente queria, cara, deixar o canal aberto aí. Se vocês tiverem mais dúvidas, mais perguntas, que aí eu volto para aparecer aqui, que senão eu não apareço também. Então, cara, o espaço está aberto. Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente faz uma seleção aí, traz para cá, traz para o Marconi explicar para vocês as experiências dele, com relação ao Brasil Ride ou com relação a outras coisas também. O canal tá aí, tá aberto o espaço. Marconi... manda nos comentários aí as perguntas, né? Que a gente vai selecionando algumas, né? Às vezes surge alguma ideia de algum vídeo também. E para estar ajudando vocês aí a melhorar no esporte, no pedal e, quem sabe,
ir no Brasil Ride também lá, sofrer com a gente ano que vem. Exatamente. Então, aquele encerramento, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e tudo certo. Valeu demais. Valeu, galera. Valeu, Mota. Valeu, cara. Tamo junto.